Nós passamos neste momento, então, a apreciação seguida de votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei 039/2018, que concede aumento real aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis ao referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiser se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vick. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas já saudadas, esse projeto vem a esta casa no momento que a gente vê e percebe a dificuldade que enfrenta o país, o estado e a região, e mesmo em grande dificuldade que se observa a nível de estado, até comprometendo de uma certa forma o ganho real dos próximos 4 anos dos servidores. Nós temos nesta casa a oportunidade de analisar um ganho real de 2,5 aos servidores. Pode até alguns se perguntar que é pouco um aumento, um ganho real de 2,5, mas sabemos que o índice que nos ampara para poder realizar a análise na data básica, que é o mês de janeiro, ele fechou o dezembro negativo e ainda fecha hoje o ano do último 12 meses negativo. Desta forma, se compreende que a administração não teve como repassar nem sequer um percentual ou 0,01 de aumento às suas contas, ou seja, os alvarás, taxa d'água, aquelas rendas fixas, IPTU, que o município arrecada, ele não vai poder aumentar nada. E sabemos que de um ano para o outro, nem todos os valores daquilo que se administra o dia a dia, ele estabelece estagnado, e sim, muitos deles vêm aumentar, e precisa se administrar essa folha, essa arrecadação, sem ter nada de aumento, uma vez que o ano precisa fechar. Então, fez um esforço sobremaneira a administração municipal. Eu parabenizo o prefeito pela atitude, pela sua equipe, de pedir lá no começo já para fechar as torneiras, para poder então conceder 2,5%. Pode alguém dizer que é pouco, mas os servidores conscientes sabem que de 2013 para cá os ganhos real foram pequenos, sim, sendo compensada a inflação e ia mais um pouquinho de ganho real. Diga-se de passagem que os prefeitos trabalham com responsabilidade, tanto a administração anterior como essa, procurando sempre dar o aumento daquilo que é possível, porque precisa fechar o ano. Mas temos neste ano, 2013 para cá, o maior ganho real, partindo de uma inflação negativa, ou seja, o IGP negativo. Então a gente congratula com os servidores, porque além desse ganho real 2,5%, que isso é um ganho que ninguém mais pode tirar, sempre quando vem um aumento do ganho real, ele vai sempre somando subsequente em cima de outro. E o Vale também vai ter uma boa recompensa logo em seguida na frente. Ele é também extremamente importante porque ele vai contemplar aqueles servidores que menor ganham. Então, senhor presidente e mais vereadores, nós vimos com muito bons olhos primeiro, esse ganho real, e segundo, a responsabilidade de saber que as contas públicas precisam fechar e, portanto, o ano é longo, é aquele 1/12 que cada um tem por mês para gastar, nem sempre é possível, porque existe aquele gasto extraordinário em uma outra secretaria em algum determinado mês, mas os 12 meses tem que fechar. Então, portanto, nosso entendimento está de parabéns à equipe técnica por trabalhar junto com a equipe política de uma forma austera, séria e também transparente para poder fechar as contas. Era isso, muito obrigado. Feita a manifestação do colega vereador do projeto de lei 039/2018, a palavra ainda continua à disposição. Não havendo interesse dos senhores vereadores, eu coloco o projeto de lei 039/2018 em votação juntamente com os pareceres. Vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 040/2018, que fixa em R$ 322,50 o valor mensal do auxílio alimentação e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis ao referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar pelo tempo regimental.
Então, havendo interesse dos senhores vereadores, eu coloco o projeto de lei 040/2018 em votação, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 043/2018, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 340.740 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis ao referido projeto. Coloco a palavra à disposição do senhor vereador que quiser se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vitor. Senhor presidente, pessoas já saudadas, esse projeto vem a esta casa trazendo 3 rubricas orçamentárias e nelas todos os temas de extrema importância. Uma trata de nós trabalharmos a questão de autorizar o município a poder receber verbas da União e realizar o serviço de melhoramento na rua Ernesto Vilto. Sabemos que, se não me falha por memória, é uma emenda parlamentar do deputado Heitor Chu, R$250 mil, como tantos outros deputados já nos auxiliaram também, exemplo do Sérgio Moraes. Nós temos hoje nesta casa a oportunidade de autorizar esses recursos de R$250 mil por parte do deputado Heitor Chu. Já falávamos muitas vezes que o cobertor é curto, os recursos municipais são escassos. Se o município quer avançar em obras, precisa ter esse aporte a nível estadual e federal, e nesta noite então a gente aprova esses recursos. E o outro valor que está junto é para a compra de vagas, também extremamente importante, em escola de educação infantil, quando nossas creches não conseguem absorver todos os alunos ou todas as crianças que tem. Nós temos convênio com a escola de educação infantil, que adquirimos então vagas para essas crianças, ajudando os pais a poder ter a tranquilidade de trabalhar, sabendo que os seus filhos estão em bons cuidados. E o outro valor é para a compra de gavetas junto ao construção de gaveta no cemitério municipal. Então, temos para quem está assistindo saber da importância dos projetos sendo votados. Se nós não votarmos, essas questões ficam paradas. E nós não podemos ter essa responsabilidade de saber que as vagas das creches têm que ser compradas, as sepulturas, as gavetas têm que ser construídas, e a obra do asfalto é sonhada e esperada por todos os municípios de Veracruz. Era isso, muito obrigado. Feita a manifestação do colega vereador do projeto de lei 043/2018, a palavra ainda continua à disposição. Não havendo interesse dos senhores vereadores, eu coloco então em votação o projeto de lei 043/2018, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 03/2018, que dispõe sobre a concessão de aumento real aos cargos por provimento efetivo e ao quadro de cargos em comissão, funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiser se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Chinque. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, excelentíssimo senhor prefeito municipal e do Hoff, vice Alcindo, ex-vereadoras, nesta noite homenageados aqui, o secretário de obras Gilson Becker, em nome dele, as demais pessoas que se fazem presente nesta noite. Com relação a esse projeto, caro presidente, eu quero colocar algumas ponderações antes de votar. Eu venho defendendo
desde o início, quando comecei meus trabalhos nessa Casa Legislativa, que nós teríamos que tratar todos os funcionários da Casa da mesma forma. Então, hoje, concedendo um aumento, eu acho que a gente não está cumprindo ainda com promessas que foram feitas, que iriam ver e tratar desse assunto para igualar todos da mesma forma, pagando todos da mesma maneira. Porque eu sinceramente não entendo porque a metade ganha um valor e a outra metade ganha o dobro. Se fazem a mesma coisa, se prestam o mesmo serviço, são eficientes iguais uns aos outros. Então eu não consigo entender que agora vamos entrar com um projeto de resolução para dar aumento. Então eu gostaria que primeiro fosse regulamentado essa situação, tratar todos da mesma forma. Acho que não dá para discriminar aqui dentro das pessoas. Todos merecem um serviço, todos precisam trabalhar. E essa diferença paga aqui para metade das pessoas, a metade ganha a metade do valor que a outra metade recebe. Então, não sou contra ninguém. Só que eu não gosto de injustiça. Acho que todos devem se tratar da mesma forma. Então eu vou pedir vistas a esse projeto. Não vou votar ele hoje. Quero pedir vistas. Era isso. Atendendo a demanda do colega vereador, o seu pedido de vista, quando a pessoa faz, o vereador faz o pedido de vista, ele fica ainda na casa para ser apreciado, mas para justificar os presentes que estão acompanhando esta sessão, este aumento real é de praxe, conforme o Executivo concede o aumento real lá do Executivo, nós, na mesma condição, temos que conceder o aumento real da mesma forma aos funcionários. Acredito e sei que a demanda e o interesse do vereador, daquilo que ele expressou, mas acredito que o projeto em pauta não tem a ver com a manifestação conclusa. Mas acolho o seu pedido de vista e passamos então ao projeto de resolução 04/2018, que fixa então em R$ 322,50 valor mensal do auxílio de alimentação e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis ao referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Schinck. Saudação, presidente, colegas vereadores, pessoas já saudadas. Da mesma forma, eu peço vista a esse projeto de resolução, uma vez que o anterior eu pedi vista, então, da mesma justificativa, eu vou pedir vista para esse mesmo projeto de resolução. Acolhendo então novamente o pedido de vista do colega vereador, agora então projeto de discussão sobre o número 04/2018. Os projetos a ser apreciados e colocados em votação eram esses. Nós temos duas proposições de autoria do vereador Flávio Daniel Schinck em pauta nesta casa, onde eu pergunto se há interesse do vereador que coloque em votação a sessão. Vou pedir para o secretário fazer a leitura das duas proposições e a palavra está à disposição do proponente se julgar necessário fazer uso da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já saudadas, a proposição 05/2018, autoria do vereador Flávio Daniel Schinck, propondo que a mesa diretora do Poder Legislativo envie correspondência ao sentido do senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de implantar no município o programa Doação Voluntária de Medicamentos provenientes de pessoas física ou jurídica. E a proposição 06/2018, autoria do vereador Flávio Daniel Schinck, propondo que a mesa diretora do Poder Legislativo envie correspondência à empresa RGE Assunto para que a mesma verifique as conexões na área central do município, onde as quedas na rede elétrica estão afetando a comunidade local. A palavra está à disposição do proponente, o vereador Flávio Daniel Schinck.
Saudação, presidente, colegas vereadores, pessoas já saudadas. Com relação ao projeto de medicamentos, a gente muitas vezes ignora medicamentos obsoletos em casa. Então, pensando nesse sentido, os medicamentos, o seu armazenamento correto, pode ser usado por outras pessoas. Não sendo utilizado para os simples fins de medicar, ao ser disperso no meio ambiente, pode se tornar disponível ao homem através da água, do solo e do ar, e em consequência causar impacto sobre a natureza e a saúde pública. Referente à proposição dos medicamentos, cumpre destacar que o objetivo da proposição é beneficiar toda a comunidade veracruzense e proporcionar mais economia aos cofres públicos do município. No estado, muitos municípios já adotam o programa da doação voluntária de medicamentos. Em conversa com o secretário de Finanças, fui informado que o valor gasto mensalmente com a farmácia base, como é conhecida, recebe verbas oriundas da União, do Estado e do próprio município. São os responsáveis pela aquisição dos medicamentos. O valor que a União costuma repassar é de 132.800 anual, onde o Estado repassa em torno de 71 mil e o município é responsável por injetar nesse setor equivalente a 65 mil, onde o atual investido ultrapassa muito mais este valor. O valor orçado para este ano 2018 é nada mais nada menos que 150 mil. Em tempo de crise, onde o corte de gastos desnecessários é de extrema importância, que indicamos o seguinte programa. Muitas vezes temos em nossa casa medicamentos que acabam sendo descartados de forma irregular, onde armazenamos os mesmos e devido à não utilização, esses medicamentos acabam vencendo. No Brasil, a resolução CONAMA número 23 de 1996 recomenda que os resíduos oriundos da produção, formulação, preparação e utilização de produtos farmacêuticos, bem como resíduos de medicamentos e produtos farmacêuticos, são enquadrados como resíduos perigosos e devem ser tratados com a devida atenção. A devolução às farmácias ou a adoção dos medicamentos foram considerados as melhores alternativas para evitar sobras. Por isso, os medicamentos neste local são encaminhados a um destino adequado, sendo que apenas 19% das famílias adotam esses procedimentos. A adoção de medicamentos tornou-se uma prática comum sob dois aspectos: a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. O farmacêutico é o profissional habilitado para avaliar a qualidade dos medicamentos recebidos como doação, classificação e redirecionamento do uso, tornando possível o acesso a itens não disponibilizados na rede da saúde pública. Este procedimento existe, na atualidade, no intuito de contribuir para a melhoria da assistência de saúde prestada à população, facilitando o acesso aos medicamentos e, no caso de contraindicação, de uso por caducidade, de validade ou de ausência de qualidade, providenciando a destinação correta dos resíduos. Solicito, devido a essas justificativas, a aprovação dos colegas quanto a essa proposição e também do Executivo para adequação da seguinte proposição. Senhores, era essa a justificativa. Com relação à proposição número 06, fomos procurados por moradores aqui do centro, da Avenida Nestor Pereira Corrêa, com uma constante queda de energia. Então, moradores nos procuraram e pediram que nós entrássemos em contato com a RGE para verificar esta situação. Então, nós estamos encaminhando aí um ofício para a empresa para dar atenção à nossa comunidade. Seria isso. Muito obrigado. Feita a manifestação do proponente na proposição 05/2018, a palavra ainda está à disposição, se alguém julgar necessário usar da mesma. Conceda a palavra ao vereador Dalvin Pedro Vinho.
Em primeiro lugar, cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já saudadas. Confesso, nobre colega vereador Flávio Schink, quando você falava, eu escutava atentamente. E não tem como não surgir algumas dúvidas quanto à questão da proposição do reaproveitar os medicamentos. Sabemos e terá o meu voto favorável, porque ela é uma proposição. Se trata-se de um projeto, depende muito de equipe técnica para elaborar o mesmo. Sei que você, Márcia, tem conhecimento na área de medicamentos e sei que às vezes o aspecto e a aparência do medicamento pode estar bom, mas se não for armazenado em lugar adequado, com temperaturas adequadas, ele pode não fazer o efeito que deve. Então, por isso, a sua indicação, volta a parabenizar pela iniciativa. Confio na equipe técnica da Prefeitura e da Secretaria de Saúde para que eles possam fazer uma avaliação criteriosa, uma vez criando essa unidade de recebimento, que ela realmente venha a beneficiar e ajudar e não possa trazer consequências, ou não vá trazer consequências, porque eu já presenciei e acompanhei medicamentos de aparência e aspecto bonito, mas com data de validade ainda dentro do normal, mas não armazenado de forma adequada, às vezes em cima de um armário, onde se mantém 38, 35 graus de temperatura, se não der mais medicamento pode ser aproveitado, porque exige que tenha menos 16 graus, uma série de questões de cuidados tem que ter. Mas volto a dizer, parabenizo pela iniciativa e acredito e confio na equipe técnica para que possa elaborar realmente o projeto, se for feito com qualidade técnica, para que o beneficiário seja realmente beneficiário. Era isso, muito obrigado. Feita a manifestação do vereador da proposição 05/2018, a palavra ainda continua à disposição. Não havendo interesse do senhor vereador, coloco em votação proposição 05/2018. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Coloco também a apreciação ainda, se alguém julgar necessário usar a palavra, na proposição 06/2018. Não havendo interesse dos senhores vereadores, eu coloco então a mesma em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projetos a ser apreciados juntamente com as proposições anuenses. Passamos neste momento aos assuntos pessoais, onde o primeiro orador inscrito, o vereador José Adualdo da Silva.